nos assistindo através do Facebook também. Sejam muito bem-vindos nessa noite tão especial, em que mais uma vez nós nos reunimos para poder adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né? O tema hoje é a arte de conviver, com Rogério Alencar. Talvez o pessoal viu na internet a divulgação que foi feita anteriormente, com o tema Chega de Estagnação, com o Grupo Dom, mas infelizmente a gente teve que fazer uma alteração aí, porque uma das integrantes não estava muito bem, então tivemos que fazer essa alteração e o Rogério vai fazer a vez hoje. E para a gente dar início, eu gostaria de convidar a Ana Petrina para fazer a nossa leitura preparatória. Boa noite. Na senda escabrosa, nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do corpo do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossas ideias convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono, a providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Obrigada, Ana. Eu convido a tia Márcia para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, envolvidos nessa atmosfera de paz e amor que esse local nos proporciona, estamos imensamente agradecidos pela oportunidade desse reencontro. E te pedimos, Senhor, permaneça conosco, nos dando bom ânimo, nos incentivando sempre a recolher o que há de melhor neste mundo. Pois assim, Senhor, conseguiremos o material necessário para a nossa caminhada tão necessária, rumo à luz, pois vós nos disse que somos luz. Então a tendência é que busquemos esta luz, que sejamos atraídos por essa luz. Muito obrigada, Senhor, pela presença constante em nossas vidas. Pedimos que permaneça conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja. Passo a palavra, então, para o Rogério. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo encontre morada no nosso coração na noite de hoje e que possamos passar essa mensagem renovadora da doutrina espírita sem que a nossa pequenez possa comprometer essa mensagem tão grandiosa que o Mestre Jesus nos envia. Hoje a gente vai falar
de um assunto que, quando a gente tinha a idade dessas crianças que estão aí na imagem, talvez a gente resolvesse melhor as nossas questões de convivência. E quando a gente vai crescendo, a gente vai se tornando adulto, muitas vezes elas vão crescendo também junto com a gente. E as dificuldades vão aumentando e muitas vezes a gente não se encontra. Para a gente começar, a gente traz uma poesia que está em Poetas Redivivos, psicografado pelo Chico e ditado por autores diversos. Uma poesia de Casimiro Cunha, Regra de Paz. Para conviver, nós precisamos ter um pouco de paz. Às vezes a gente precisa perder para poder ganhar. Mas Casimiro Cunha, ele diz o seguinte: se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações de nosso Mestre Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e, se falas, fala a palavra do bem. Auxilia a quem te ouça, não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida, em suma. O tempo igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria, de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende, quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, ser caridade, consolo, serenidade, esperança. E chegando cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Casimiro Cunha. Quando a gente começa com esse poema, a gente foi digitando esse texto, copiando da internet, e a gente vai percebendo o quanto a gente precisa caminhar nessa estrada da vida para a gente aprender essas lições que nos são colocadas todos os dias. E daí surgem todas as dificuldades de convivência que a gente acaba enfrentando, muitas vezes em nossa casa, nosso trabalho, na comunidade onde vivemos, na sociedade e por aí afora. Mas vamos lá então. Vamos tentar entender o que se passa. Carlos Drummond de Andrade, ele diz o seguinte: ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. A gente quis colocar uma foto do movimento espírita. Isso foi um encontro de mocidades que teve lá no Lar Fabiano, aqui em Colatina. E aí estava a turma toda reunida. E a gente vai passar a entender o porquê de tantos conflitos nessa convivência, porque todos pensam diferente. Nem todos pensam da mesma forma. Cada um enxerga o mundo com o seu olhar. Cada um vê uma cena. Nem todos estão vendo a mesma cena. Mas quem está errado e quem está certo? Será que às vezes a gente não tem que dar a oportunidade de nós estarmos errados em determinadas situações? Mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente acha que sempre errado é o outro. Errado lá em casa é só a Márcia. O Rogério não vai estar errado, né? Errado é a Márcia. Mas é mais ou menos assim. E já que somos todos diferentes, com olhares diferentes do mundo, experiências diferentes, cada um carrega uma bagagem que lhe faz enxergar muitas vezes muito mais além do que os outros, aqueles que enxergam mais têm que ter mais paciência e aprender a lidar com aqueles que não enxergam, que não estão enxergando. Mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. E daí surgem todos os conflitos e as dificuldades. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 766, ele vem falar sobre a necessidade da vida social. Temos a necessidade dessa vida social? Ou será que era melhor a gente se afastar de todo mundo para a gente não ter problema de convívio nem conflitos? E ele faz a seguinte pergunta: a vida social é natural?
Certamente, os espíritos respondem, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação? Nascemos então para viver, para conviver e resolver as nossas questões. Se afastar de todo mundo não vai fazer com que a gente possa caminhar, não vai fazer com que possamos aprender com o outro. Cada um tem alguma coisa para ensinar, cada um pode colaborar de alguma forma, e nós também. E Kardec continua na sua reflexão. Homem nenhum possui faculdades completas. Ninguém está completo aqui no mundo de expiação e prova. Quem passou por aqui de forma diferente foi o Mestre Jesus. Aqui ele já tinha um olhar puro. Mas nós não. Nós vivemos no mundo de expiação e prova, que é a nossa condição. Estamos aqui para aprender. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então ninguém pode viver nesse mundo sem depender do outro. Algumas pessoas até acreditam que pode se afastar para uma floresta e viver daquela forma. Mas será que não é tempo perdido? Se a gente olhar com a visão do espírito imortal, será que não é um tempo que está perdendo nas experiências que poderiam ser vividas? Então, para nós como espíritos que estamos rumo à eternidade, quanto mais experiências pudermos viver nessa encarnação, para nós será melhor. A história que a gente vai escrever nessa passagem por nós aqui nessa escola, quanto mais aprendizado, melhor. São admiráveis as águias que constroem seus ninhos nos picos das montanhas. É muito lindo, né? Uma águia que vai lá para cima, tão distante, sem ninguém para perturbar, e faz o seu ninho. Mais admiráveis são os cisnes, que nadam nas águas lodosas sem macular a plumagem. Talvez para nós seja mais interessante o cisne, que está no meio da água suja, mas permanece com sua plumagem limpa e branquinha. Como a luz também, que vai no pântano lodoso e não se contamina. Então, será que esse não é o nosso objetivo? Para que possamos aprender a conviver, aprender a se calar mais, ouvir mais, falar menos. O lar na terra é o grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão, buscando superar problemas, engrandecer afeições, reconciliar-se com adversários, instalar clima de fraternidade nos corações. Vivemos no mundo de expiação e prova, que é a nossa escola. Para alguns é um hospital, para alguns é uma prisão. E nós, todos diferentes uns dos outros, individualidades que cada um carrega a sua história, precisam conviver. Famílias que se reúnem, muitas vezes por afeto e por amor, ligações de amor. Mas outras vezes também são famílias que se reúnem para reajustar débitos do passado, equívocos cometidos. A bênção da reencarnação, o retorno à carne, vítima e algoz convivendo junto, no mesmo lar e aprendendo a amar. Quem aproveita mais, sai fortalecido dessa encarnação. Na verdade, vivemos um grande encontro de almas. Jesus pregava, seus irmãos o procuram, ele diz, sua mãe lhe procura, sua mãe e seus irmãos. Ele sai diante da multidão, olha e diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E na nossa casa, quem é nossa mãe? Quem é nosso pai? Quem são nossos irmãos? A gente fez essa palestra domingo lá em Pancas. Aí quando a gente ia começar, chegou um neném no colo de uma senhora que participa lá, a netinha dela. Aí aquilo me chamou a atenção. A gente tem falado tanto de mundo de regeneração, que a Terra está passando por essa experiência, essa transformação. Aí a gente vê uma criança chegando à casa espírita, a gente fica pensando, quem é essa criança? Que história que essa criança carrega? Já sabemos que nascerão na Terra espíritos mais evoluídos
para que possam colaborar conosco na grande lição de aprender a amar. Mas sabemos também que os umbrais estão sendo revirados e aqueles irmãos que vivem ainda na escuridão estão tendo a outra oportunidade de nascer nesse mundo de expiação e prova e aprender a amar. Então a gente nunca sabe quem está aqui. Se a gente pudesse tirar as nossas máscaras e saber de verdade quem está nesse salão, quem está convivendo ao nosso lado, quem é o trabalhador da casa espírita, os grupos que se reúnem, quem são? Então são reflexões que a gente tem que pensar. Mas se erramos ontem, vamos deixar nossos equívocos no passado e vamos tratar das nossas responsabilidades. Vamos abraçar as oportunidades que nós estamos tendo hoje, ser trabalhadores de uma casa espírita, ou então conhecer Jesus através da doutrina espírita, frequentar uma casa dessa que traz tanta iluminação através das reflexões que nós podemos fazer, pois o conhecimento que nos é apresentado hoje, muitos dos nossos irmãos não têm essa oportunidade. Então nós podemos conhecer a doutrina espírita e conhecer Jesus através dessas informações. E o que estamos fazendo com essas lições que nos são apresentadas? No nosso dia, a doutrina espírita está chegando até o nosso coração? Ou será que são mais palavras, palavras e palavras? Será que nós não seremos os novos doutores da lei? Que citam os livros, as obras, as questões tal, tal e tal, mas dentro do coração, nada. Sepulcros caiados. Então a gente tem que pensar muito a respeito disso, a oportunidade que estamos tendo. Lembramos de alguém que aproveitou a oportunidade. A gente sempre fala de Saulo de Tarso. Às vezes a gente está preparando a palestra, a gente vai e coloca Saulo de Tarso de novo. Sempre a gente está falando de Saulo, porque Saulo é um momento muito importante na nossa história. A passagem dele é que traz reflexões para nós, todos nós. E naquele momento que ele está na estrada de Damasco, seguindo atrás de Ananias, perseguindo os cristãos, Jesus aparece para ele com toda a sua luz. Ele faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós muitas vezes perseguimos também na nossa convivência. Às vezes participamos de um grupo de 6, 7 pessoas, amamos 3 e perseguimos os outros. Por que perseguir se podemos amar? Nós já temos condição de ser diferente, amar um pouco mais. E Saulo, naquele instante que é chamado a atenção, se transforma completamente, cai de joelhos diante do Cristo e não tem dúvida, só lhe pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E nós, se Jesus chegasse para nós na noite de hoje, no nosso retorno para casa, com toda a sua luz e todo o seu amor, será que nós também teríamos a mesma condição de Paulo? Senhor, o que queres que eu faça? Jesus está sempre nos convidando a ser diferente, a fazer diferente. Pois o que fizemos até hoje, a gente vem fazendo encarnações e mais encarnações. Tropeços, equívocos, conflitos, isso a gente já sabe de cor. Agora nós temos que fazer o novo, fazer um novo homem nascer, a partir dessas informações que a gente tem. A gente tem que deixar Jesus encontrar morada nesse nosso coração, que é tão difícil. Nós lembramos uma outra passagem, que hoje a gente estava assistindo a palestra do Haroldo. Eu achei tão importante isso que o Haroldo trouxe, que às vezes é um livro que a gente já está cansado de ver, cansado de ler, mas a gente não observou essa reflexão que ele trouxe. Hoje ele até estava comentando sobre isso, Haroldo Dutra, falando da sensibilidade que ele tem de às vezes perceber as coisas num texto que todo mundo já viu, mas ninguém percebeu. E ele fala do livro Boa Nova sobre a conversa, o diálogo que Jesus tem com Judas, mas Judas Tadeu. E Judas, ele se incomodava um pouco porque ele via os discípulos
no trabalho de atendimento aos obsediados, e os discípulos chegavam com o poder que Jesus lhe permitiu de curar os endemoniados, os obsediados, e os espíritos se afastavam, tamanha autoridade moral. E Judas, percebendo aquilo, fez um atendimento a uma jovem, e o obsessor não se afastou. E Judas então se sentiu incomodado. Jesus teve que se aproximar, e aquele irmão que ali estava perturbando aquela jovem se afastou no mesmo instante. Quando acabava o atendimento, Judas percebia o carinho que aquelas pessoas que tinham sido tratadas, tinham sido curadas pelo Mestre, como eles ficavam diante de Jesus. Tanto amor, pois Jesus tratava todos com amor. Tanto aquele que era obsediado como o obsessor também. Era um irmão que estava ali, um irmão necessitado. Mas Judas não compreendia dessa forma. Acreditava que os obsessores, como muitos irmãos hoje, acreditam que os obsessores eram demônios que vivem perturbando, como se fossem um ser à parte da criação, não fosse um irmão nosso. E Jesus, percebendo aquela angústia que Judas transmitia, começa a ter um diálogo com ele. E ele vem reclamar com Jesus por que Jesus não reúne simplesmente todos aqueles demônios, entre aspas, e de uma vez só colocasse sua mão e resolvesse todo o problema de iluminação daquelas criaturas. E Jesus vem explicar que não é assim que Deus trabalha, que ninguém na terra tem esse poder. Nenhum amor é maior do que o amor do Pai amoroso que é Deus. E Deus não faz isso. Deus nos dá as oportunidades do aprendizado a todos os instantes. Ele nos permite fazer o que não fizemos até hoje. Nos ensina novos caminhos nas leis impostas por Ele. E se erramos, se não seguimos as leis, assumimos as responsabilidades. Deus trabalha com o tempo e não com a punição. E Jesus, olhando para Judas tão desencantado, pergunta: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? E ele responde, como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Nós também estamos, não estamos? Mas será que caminhos nós estamos tomando para encontrar esse reino de Deus no nosso coração? E Jesus continua: se procuras semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Muitas vezes nos colocamos numa condição de juízes. Condenamos todos aqueles que estão ao nosso lado, no nosso lar, no nosso trabalho, com aqueles que convivemos. Já pensou se a gente parasse para prestar atenção no que Jesus está nos falando aqui? Se eu não consigo fazer ainda, por que eu cobro tanto do meu irmão? Por que tanta cobrança? Tanta condenação? Que hoje já não somos nem julgadores, somos condenadores. Já progredimos um pouquinho. Estamos condenando ao invés de julgar. E Jesus vem dizer a ele: se você que é meu discípulo, está do meu lado, não conseguiu ainda transformar o seu coração, como que os seus irmãos necessitados podem ser cobrados por você? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Todos somos irmãos. Todos. Obsediado e obsessor são irmãos também. Todos vamos chegar. No final da nossa linha, todos vamos aprender. E se nós tratarmos aqueles que necessitam mais como se fossem os demônios da nossa vida, aí é um grande equívoco nosso. Se a gente se afastar daquele amigo que vive nos perturbando, é um grande equívoco nosso. Nós temos que nos relacionar cada vez mais, compreender melhor o outro. Por que o outro faz isso?
E por que nós fazemos isso também? Por que nós erramos tanto ainda? O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. Muitas vezes, quando aquele companheiro nosso mais irritante, ele se aproxima de nós, é aprendizado, tanto para ele como para nós também. E nós, às vezes, também somos aquele companheiro irritante, que nem sempre as pessoas têm paciência conosco. Esse texto está no livro Boa Nova. Um ótimo livro para quem quiser conhecer as passagens de Jesus por aqui, tantos ensinamentos. E a gente tem que aprender a viver. Jesus vem renovando os convites e esse aprendizado a cada dia é renovado. Se a gente enxergar um pouco além da nossa ignorância, talvez a gente vai ver um mundo muito melhor. A música diz o seguinte: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Felizes daqueles que já sabem viver. Felizes daqueles que compreendem melhor o outro. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Pedras no caminho, todos encontraremos. Nesse mundo que vivemos hoje, na nossa condição, ninguém vai passar por aqui vivendo um mundo maravilhoso, só de felicidade e alegria. Jesus já dizia, a felicidade ainda não é deste mundo. Nós já temos capacidade de viver momentos felizes, mas a felicidade plena nós só vamos conhecer quando avançarmos um pouco mais. Vamos nos arranhar às vezes em muitos espinhos, mas o que nós vamos fazer quando formos arranhados por um espinho? Qual será a nossa reação? O que faremos com aqueles que estão ao nosso lado? Essas que são as reflexões que a gente tem que fazer. Outra música que a gente traz é a música do Titãs, que fala sobre aquela lápide que é colocada no nosso túmulo. Epitáfio, né? Quem falou? Visto se você não vem hoje, eu não ia lembrar, né? Por isso que não pode faltar a casa espírita. Mas então é o seguinte, a gente sempre fala isso, e é porque eu achei tão interessante isso, daqui a 100 anos nós seremos só história. Nenhum de nós deve estar aqui daqui a 100 anos. Pelas melhores expectativas, é bem provável que nenhum de nós esteja aqui daqui a 100 anos. Agora, que história que nós vamos deixar? O que vai estar escrito lá na nossa lápide? Será que deixaremos saudades daqueles que conviveram conosco? O que será escrito na lápide de cada um? O que seria escrito na sua, Suel? Na sua, Amanda? Vamos pensar, gente. A gente tem que ir pensando nisso aí, porque isso aí é uma construção diária. Como está sendo construído esse retorno para casa. Para quando a gente voltar para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual, a gente pensar assim, puxa vida, por que não amei um pouco mais? Por que não me aproximei daquele que eu precisava tanto e ele estava ao meu lado? E eu fiquei tão preocupado com outras coisas, meu trabalho, minha diversão, e não me aproximei daquele que estava ao meu lado. Devia ter amado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Às vezes a gente quer medir a dor do outro. O outro está quase morrendo de dor, sofrendo por algum motivo, e a gente pensa que é frescura. Aqueles que estão sofrendo de depressão, que não aguentam nem se levantar da cama,
E muitos dizem que é frescura. Como que a gente pode medir a dor do outro, gente? Ninguém consegue medir a dor do outro. Cada um sabe onde o seu calo está apertando. Devia ter complicado menos ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Quanto tempo que eu não vejo o sol nascer? Quanto tempo? E complicado menos? Por que a gente não complica menos a nossa vida? Por que a gente não é mais simples? Luther King ele diz o seguinte, que aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Se a gente analisar o tamanho do universo, somos tão poucos aqui na Terra. Estamos em busca de vida lá fora. Já temos a capacidade de sair daqui da Terra, mas às vezes a gente não consegue se encontrar dentro do mesmo lar, no convívio diário. Avançamos no campo intelectual, mas no campo moral a gente ainda deixa muito a desejar. É difícil conviver com as pessoas porque calar-se é muito difícil. Nietzsche. Calar é difícil. Calar não é fácil. E às vezes a gente enche de vontade de falar. Aí passa 5 minutos e a gente pensa, puxa vida, por que eu não fiquei quieto? Por que eu não me calei? Por que eu não contei até 10? Por que eu não resisti mais um pouquinho para evitar os problemas? Se já vendesse esses fechiclé, talvez a gente resolvia nossas questões, né? Porque o que a gente vê muito é isso. Do mesmo jeito que vem, tem volta. Eu não sou de levar desaforo para casa. Eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eu respondo à altura. Se me agredir, eu devolvo do mesmo jeito. Isso aqui a gente já está treinado. Isso aqui a gente já sabe. Mas já pensou a gente mudar esse quadro todo? Quando alguém nos agredir, a gente se calar? Quando alguém está esperando que a gente se revolte, a gente ter mais paciência? E a gente pode fazer isso. Já podemos fazer isso. Só que falar é fácil. Na prática é um pouquinho mais complicado. Mas podemos. E quando vamos avançando na maturidade, a gente pegou essa imagem aqui, que é de um senhor, mas que não quer dizer que um jovem também não pode ser maduro. Hoje, a gente já vê muitos jovens muito maduros do que muitos senhores e senhoras. Benefícios da maturidade. Silenciar-se quando o outro espera que você grite. Quando o outro está esperando que você responda e você se calar, aí a gente começa a fazer a diferença nesse convívio. Amar alguém, amar eu coloquei entre aspas, que esse pensador, isso aqui é texto que a gente pega na internet, mas que fala dessa reflexão, desse convívio no relacionamento. Só que esse amor que a gente está falando aqui, na verdade, é mais paixão do que amor, quando começa um relacionamento, um namoro. Amar alguém é parte mais fácil de um relacionamento. Difícil é conviver com esse alguém. Porque no início dos relacionamentos, tudo é 1000 maravilhas. Agora, quando a gente caminha 1 ano, 2 anos, 3 anos, que cada um passa a conhecer o outro, cada um tem que ceder um pouco mais, senão não vai. Quando a gente chega a 25 anos, né? Você está rindo, né? Quando a gente vai mais além, aí a gente tem que ser amigo, parceiro, entender o outro, compreender as dores, as dificuldades, a forma que o outro enxerga o mundo. Aí a gente passa a amar de verdade. Porque aí não é só mais paixão, é amor mesmo. Como o pessoal fala, depois que você comer 1 quilo de sal, aí você vai conhecer o outro de verdade. Bleno está achando graça, né, Bleno? Lembrando de Inácio de Antioquia. Oi? Mas se eu te falar que você está aqui só para isso, para aprender a amar esse amigo chato,
para isso que nós estamos aqui. Inácio de Antioquia é essa criança que Jesus coloca no colo, no momento que ele traz esse ensinamento, que os discípulos estavam se pegando lá para saber quem era mais importante entre os discípulos, quem era o maior. E Jesus diz então: quem pois se tornar humilde como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. E a gente traz Inácio como exemplo para a nossa reflexão, porque se a gente parar só nesse ensinamento de Jesus, que já bastaria para a gente resolver muitos problemas nossos. Porque muitos dos conflitos que a gente enfrenta é porque nós achamos que somos mais do que o outro. Eu sou mais importante do que o outro, no meu trabalho, na minha casa, no convívio com o próximo. Se a gente fosse mais humilde, metade dos nossos problemas estariam resolvidos, mas não somos. Então, por isso que a gente enfrenta essas dificuldades. Inácio de Antioquia, sendo essa criança que conheceu Jesus, mais tarde ele é adotado por João Evangelista, que o acolhe e ensina-lhe o Evangelho de Jesus. Depois que todos já tinham partido, os discípulos, Jesus já tinha sido crucificado, Inácio segue levando o Evangelho a todos que queriam saber as boas novas do reino. Até o dia que os cristãos são perseguidos, Inácio é preso, levado à prisão. Quando ele estava sendo transportado para Roma, numa daquelas barcas, e ele chega e começa a ver aquelas colunas do templo, tão bonito, né? E se sente emocionado e começa a sorrir, imaginando algumas coisas e sorrindo. O soldado vai e lhe dá um tapa no rosto e lhe diz: por que fica rindo igual um bobo? Não sabe que vai ser jogado agora aos leões no circo? E Inácio diz assim: se para aqueles que perseguem os cristãos, perseguem o Cristo, Deus oferece tantas belezas, imagine para aqueles que o amam. E segue então, Inácio é jogado lá no porão do circo do Coliseu, e lá ele encontra alguns cristãos e prega as boas novas do reino, e ali eles ficam, esperando o momento da morte. São levados então até o circo e soltos, jogados lá no chão. Soltaram os leões, que já estavam uma semana sem se alimentar. Os leões começam a comer as crianças, os adultos, os idosos. Mas um fato diferente acontece. Os leões passam por Inácio e simplesmente não fazem nada. E ele já em pressa, esperando uma patada, uma mordida, que desse fim àquele sofrimento, para que ele pudesse ir ao encontro do Mestre, que ele tanto amava. Quando ele percebeu os corpos jogados já no chão, nenhum daqueles leões o feriu. E era regra daquele tempo que se alguém sobrevivesse ao ataque dos leões, tinha que ser liberto. Inácio então foi solto. Ele ia pela estrada vivendo aquela angústia: não fui digno de morrer em nome do meu Mestre. Nem isso eu consegui. Que ser um mártir para os cristãos era o que de melhor podia acontecer: morrer em nome de Deus, em nome de Jesus. Quando ele estava na estrada, diante dele aparece uma figura iluminada e começa a manter um diálogo com ele. Inácio, morrer no circo é muito fácil. Morrer comido pelos leões é muito simples, mas muitos já morreram, muito sangue já foi derramado. Jesus não quer mais que isso aconteça. O que ele precisa agora é de você vivo, exemplificando diariamente os ensinamentos que ele trouxe, através da convivência com aqueles que vão te perseguir, com aqueles que vão te condenar, com aqueles que vão brincar com você porque os leões não te comeram. Como se Jesus aparecesse para nós hoje e nos dissesse: espíritas, vamos fazer diferente agora. Jesus precisa que cada um trate melhor o outro. Jesus precisa que cada um exemplifique através da paciência nas relações.
Esse é o convite de Jesus para nós hoje. E foi para Inácio também. E Inácio se manteve firme em toda a sua encarnação. Enquanto esteve vivo, levou os ensinamentos de Jesus a todos que o procuraram. E também aqueles que o perseguiam, porque não tinha sido comido pelos leões, não tinha morrido em nome do Cristo, ele se manteve sereno e nunca revidou. Nada que eles falavam com ele revidava. Até quando nós vamos continuar sendo do mesmo jeito? Sendo as crianças que fomos encarnações e mais encarnações? Até quando? Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo, numa só vez, é um testemunho pequeno para ti. Tu que amas tanto Jesus, mereces algo mais penoso. Tu viverás entre pessoas que não te compreendem, que desconfiarão de ti. Isso que ele fala com Inácio. Será que muitas vezes a gente não se encontra assim também? Sendo incompreendido com aqueles que estão mais próximos de nós? Estar firme no ideal, Inácio, no momento das dificuldades, esse é o sacrifício maior. O Mestre deseja que vivas para que sua mensagem saia da tua boca e experimentes a perseguição continuada, sem desanimar. A morte na arena é uma morte muito rápida para os que são bons e fiéis. E Emmanuel completa: viver é de todos, mas a convivência é o fator que nos ensina a compreensão e a solidariedade, de uns para com os outros. Quanto mais a gente puder aproveitar dessa estadia aqui nessa escola e aprender a compreender melhor o outro, ser mais solidários, é ponto positivo para todos nós. Hoje que falamos tanto de globalização, uma única família, se já compreendemos que somos irmãos, todos somos irmãos, com muitas diferenças, mas que têm que ser mais compreendidas. E harmonizar a nossa casa é o primeiro passo para que a gente possa harmonizar o mundo. Muitos falam em transformar o mundo, mas primeiro eu tenho que transformar o meu coração. Jesus deixa isso muito claro em vários momentos que são descritos na sua passagem por aqui. Venho trabalhar na construção do reino de Deus, no coração de cada criatura. E às vezes a gente fica idealizando construções magníficas para mudar o mundo. Temos ideias que vão transformar a humanidade. Transformamos aquele que está ao nosso lado. Queremos transformar os nossos filhos. E a gente se ocupa tanto com o outro que a gente esquece de transformar o nosso próprio coração. Perdemos tempo. Hoje a gente recebeu essa mensagem do nosso amigo João Rocha, lá de Tombos. Eu achei interessante que tem tudo a ver com o que a gente ia falar hoje, o porquê de tantos problemas que a gente tem na convivência diária com os nossos irmãos. E fala o seguinte: o ego e a alma iluminada, a gente vai pensar assim. O ego, ele traz a ideia de um falso ser, aquele que muitas vezes a gente pensa que é mais do que o outro. E a alma iluminada, ela já começa a nos mostrar o verdadeiro ser. Eu já sei quem eu sou e eu não tenho pretensão nenhuma de ser melhor do que o meu irmão. O ego, ele trabalha só com eu. Tudo eu. Eu sou mais importante que todo mundo aqui nesse salão. E a alma iluminada, ela já trabalha com a ideia do nós. Nós somos importantes. O ego, ele fala da separação. Tudo separado para mim. E a alma iluminada, ela fala da união. Tudo que nós vamos trabalhar é para nós, para o nosso crescimento, para a nossa iluminação. O ego, ele se pega muito na culpa. A alma iluminada na compreensão. Erramos no passado, talvez erramos hoje nessa encarnação, mas o mais importante é o que nós vamos fazer com as responsabilidades que temos. Como nós vamos consertar os nossos equívocos? Não ficar preso à culpa. Vamos fazer diferente, vamos mudar o quadro.
trabalha com hostilidade, a alma trabalha com amizade. O ego trabalha com ressentimento, a alma não fica presa a nada do passado. Alguém que falou alguma coisa atravessada comigo que eu não gostei, a alma, ela fala de perdão. Perdoar sempre. Quem perdoa avança muito mais rápido. E chegará o momento que não vamos perdoar mais ninguém, porque a gente já não vai se ofender com ninguém mais. Ninguém mais vai nos incomodar, porque nós já vamos passar a compreender o nosso irmão. O ego trabalha com orgulho, a alma trabalha com amor. O ego trabalha com reclamação, a alma trabalha com gratidão. Muitas vezes reclamamos, na casa espírita tem muito trabalho. Não já pensou o dia que a gente vai agradecendo? Obrigado pela oportunidade que me foi dada nessa encarnação de poder trabalhar numa casa espírita, poder colaborar de alguma forma em alguma equipe de trabalho aqui nessa casa. Já é hora da gente pensar diferente, a gente parar de reclamar. Estou falando isso porque a Márcia não está aqui, senão ela ia me chamar a atenção, porque eu reclamo muito no ouvido da Márcia. O ego, ele trabalha com ciúme, a alma, felicidade mútua. O ego trabalha com a ira, a alma, com felicidade. O ego trabalha o poder, a alma, a humildade. O ego, ele trabalha com materialismo, a alma com espiritualismo. O ego trabalha a guerra, a alma é aquela que pacifica, trabalha a paz. O ego trabalha com frieza, a alma com a simpatia. O ego, ele trabalha a orientação para o passado e a alma, orientação para agora. O momento mais importante da minha vida é esse que eu estou vivendo hoje. O passado já passou e o futuro não existe. Hoje é o mais importante. O ego trabalha com intolerância, a alma trabalha com a tolerância. E o ego trabalha o egoísmo, a alma, altruísmo. Aí nós vamos pegar essa lista aqui e nós vamos ver o que cada um de nós precisa melhorar nessa estrada que nós estamos caminhando. E para isso a gente traz um kit de convivência para o dia a dia que a gente encontrou na internet. Os óculos do Chico Xavier, para lembrar de observar as boas qualidades dos outros. Aquela pessoa que muitas vezes eu não quero nem estar perto dela, se a gente olhar com carinho, ela sempre tem alguma coisa de bom para nos oferecer. Mas nós temos o mau costume de enxergar só o que as pessoas têm que melhorar. O elástico também faz parte desse kit, para lembrar de ser flexíveis. As coisas nem sempre acontecem do jeito que queremos, mas sim da forma que tem que ser. Tem de ser. Tudo a gente acredita que vai ser de acordo com o que planejamos, mas às vezes existem planos até melhores para nós amanhã, e a gente acha que tudo tem que se resolver hoje, mas a vida não é do jeito que nós queremos. Temos que trabalhar constantemente para concretizar os nossos sonhos, mas nem sempre acontecerá do jeito que a gente pensa. Band-aid para lembrar que devemos curar mágoas e ressentimentos, nossos ou dos outros. Os milindres, a gente ouve tanto falar em milindres na casa espírita, né? Na nossa convivência. Às vezes você fala alguma coisa sem pensar, a pessoa vai se magoar e aquilo ali ficou para a encarnação toda. Só na outra encarnação que a gente vai trabalhar. Então isso vai fazer mal para quem? Mal para quem fica magoado. Quanto menos mágoa eu carregar na minha bagagem, melhor para mim. Um apagador para lembrar que todos nós erramos, porém devemos apagar esses erros. Todos nós erramos, no nível evolutivo que estamos, todos ainda erramos. Um cofre para lembrar que nossa família e nossos amigos valem uma fortuna. E como valem? Temos que valorizar a nossa família. Aproveitar o tempo que a gente tem para estar junto com nossos pais, com os nossos irmãos. E se pudermos ter amigos, melhor ainda. Saquinho de chá para lembrar que precisamos relaxar diariamente. Às vezes a gente está num nível de estresse tão grande que não dá para colocar nada em prática do que foi falado hoje.
a gente se perde completamente. E depois que se perdeu, aí para se encontrar de novo, vai demorar tempo. Um lápis para lembrar de escrever todas as bênçãos e favores que recebemos todos os dias. Nós agradecemos todos os dias o que nós recebemos? A gente não tem agradecido não, né? Talvez vocês estão agradecendo, mas eu não estou não. Então a gente tem que parar e agradecer um pouco o ar que a gente respira. Gente, se dá uma falta de ar, como é que fica? O sofrimento que a gente passa. A gente chega em casa depois de uma viagem, depois de um dia de trabalho, cansado, 11 horas da noite, tomar um banho e deitar na nossa cama. Que coisa maravilhosa. Como a gente tem que agradecer isso e muitas vezes a gente não para pensar. A gente fica só querendo mais e não agradece o que nós já temos, que é uma verdadeira fortuna. Esse é o kit convivência, para que possamos encontrar as possibilidades de viver melhor com aqueles que estão ao nosso lado. Viver de forma mais tranquila, mais serena. E Paulo de Tarso, depois daquele encontro com Cristo na estrada de Damasco, que ele vive toda aquela transformação, que ele se encontra, que já era o homem que existia ali dentro, simplesmente estava cego, não enxergava a realidade, como talvez muitos de nós não estamos enxergando a realidade que é colocada à nossa frente, que está a um palmo de distância, mas a gente não consegue ver, pois estamos cegos pela ilusão do mundo. Esse mundo material que nos consome. E Paulo então, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que tivesse o dom de profecia e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. Não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Esse é o homem novo que nasce depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Retoma a sua programação e passa a enxergar as diferenças que até então não via. E Jesus, como entendia a caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições. Sermos indulgentes para aqueles que estão ao nosso lado, para que eles também possam ser indulgentes conosco. E perdão das ofensas. Perdoar sempre. Sempre dar a oportunidade de continuar. Sempre perdoar. Quantas vezes forem necessárias. Infinitamente. Como Jesus nos ensinou. E nós que já tropeçamos muito nessa estrada, nessa caminhada, a gente sempre pede que possam nos perdoar. Todos aqueles que aqui se encontram num plano ou no outro. E quando eu estiver errando, novamente, que possa me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Naquele momento que eu estiver sendo mais... que vocês estiverem quase perdendo a paciência comigo, é nesse momento que eu preciso mais do amor de todos vocês. E isso serve para todos nós. Que possamos amar um pouco mais. Muita paz a todos. Obrigada, Rogério, pelas palavras, por todo o aprendizado. Que a gente possa, ao longo dessa semana, desse mês, desse ano, enfim, tentar exercitar cada dia mais, né, todos esses ensinamentos. E, dando prosseguimento, o passe hoje, ele será coletivo, na certeza de que todos foram atendidos naquilo que mais precisam, necessitam, mas se alguém tiver alguma necessidade especial, é só pedir ao pessoal da casa que aplique o passe individual. Seguindo agora para os avisos, os grupos de estudo aqui da casa já retornaram e nós estamos com um grupo de estudo mediúnico na segunda-feira e um grupo Reler Kardec na quarta-feira.
estão fazendo a leitura do livro dos médiuns, ambos às 19 horas. A casa também tem uma campanha junto ao vovô Simeão, e o último domingo de todos os meses é realizada uma visita. Então estão todos convidados às 9 horas da manhã. Tem algum lugar que se encontra? Se encontra 8h30 na Banca do Briel. 8h30 na Banca do Briel. Estão todos convidados. Semana que vem a palestra é com Ademar Faria Júnior, com o tema Renascer da Carne ou do Espírito. E agora vamos para a nossa prece de encerramento. Possamos agora fechar os nossos olhos, sentar confortável na nossa cadeira, respirar bem fundo e agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade que nos é renovada a cada segundo de fazer diferente, de fazer melhor. Que essa semana, Mestre Jesus, estejamos envoltos com toda essa fortaleza espiritual, que possamos transmitir isso para as pessoas ao nosso redor. Permaneça conosco, Mestre amigo, espiritualidade amiga, agora e para todo sempre. Que assim seja. E agora, o lanche fraterno. Estão todos convidados. Uma boa noite a todos.